Os buracos negros são um dos mais incompreensíveis aspectos do espaço. Para começar, eles não são realmente objetos, são o resultado da extrema deformação do espaço-tempo. E por causa dessa distorção, algumas coisas realmente estranhas começam a acontecer ao redor deles, algo que mudará sua perspectiva de como o universo opera ao seu redor. Algumas delas são tão estranhas que talvez faça você duvidar, não fosse pela matemática sólida que respalda sua existência e propriedades, e a crescente evidência de que a matemática está correta por meio de observações em nosso próprio universo. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astrum Brasil, e nessa nova série de vídeos vamos explorar o inexplorável. Venha conosco nessa jornada de descoberta enquanto tentamos entender a estranha ciência de como um buraco negro se forma, o que acontece ao seu redor, e no próximo episódio vamos explorar o que realmente pode permitir uma fuga de uma das prisões mais inescapáveis existentes. Buracos negros existem em uma variedade de tamanhos. O menor buraco negro observado tem cerca de 3,8 massas solares. Do outro lado da escala, encontramos buracos negros que existem desde quase o início do universo, buracos negros de bilhões de massas solares. Esses gigantes não são apenas massivos, mas também enormes. Caberiam facilmente em todo o sistema solar dentro do diâmetro de seu horizonte de eventos. Os buracos negros que estão sendo criados hoje são o estágio final nos ciclos de vida de estrelas particularmente massivas. Quando tal estrela nasce, ela está essencialmente se equilibrando sob o peso de duas forças. A primeira é a gravidade, empurrando sua massa em direção ao centro. Nas profundezas da estrela, os átomos de hidrogênio são esmagados contra outros átomos de hidrogênio com tanta força que se combinam para formar um elemento mais denso, o hélio. Essa nova estrutura atômica realmente precisa de menos energia do que quando eram dois átomos de hidrogênio individuais e separados. Então, a energia que sobra é liberada. Essa energia liberada é a segunda força. Ela irradia do centro da estrela como calor e luz, neutralizando a força da gravidade. Nesse estado, a estrela permanecerá relativamente estável até o momento em que a reação começar a parar, à medida que fica sem seu combustível de hidrogênio. Se a estrela for massiva o suficiente, assim que o hidrogênio começar a se esgotar, a estrela combinará o hélio recém-formado em materiais ainda mais densos, como carbono, níon e eventualmente oxigênio e silício. Mas então ela começa a fundir o ferro. O problema com o ferro é que ele não economiza energia em sua nova forma, então não tem energia sobrando para liberar. Ele apenas fica no centro da estrela, crescendo. Sem energia empurrando de volta contra a gravidade, a balança se inclina. A energia desse colapso é surpreendente, mas a força depende da massa original da estrela. A massa da estrela se comprime para encontrar o núcleo com tanta força que o rebote desse golpe é o que chamamos de supernova. Matéria e energia são lançadas pelo universo a partir de uma das maiores explosões possíveis, que produz elementos ainda mais pesados, do ferro até o urânio. E o que resta da estrela? Bem, isso depende. Se a massa da estrela e, portanto, a força do golpe for muito baixa, o que resta é uma estrela de nêutrons, uma pequena bola de matéria com no máximo 25 km de diâmetro, mas com uma massa tão densamente compactada que equivale a 1 milhão de terras. Mas se a massa e, portanto, a força forem grandes o suficiente, a física como a conhecemos se desfaz, e ficamos com um buraco negro. Quando você vê uma imagem de um buraco negro, a esfera negra que você está olhando não é realmente o próprio buraco negro. Os cientistas teorizam que a verdadeira forma de um buraco negro é provavelmente ainda menor e mais densa do que uma estrela de nêutrons. Na verdade, é provável que seja infinitamente pequeno e infinitamente denso.
uma singularidade, emitindo forças que distorcem o tempo e o próprio espaço. No entanto, não sabemos. E a verdade pela qual não sabemos é por causa de algo chamado horizonte de eventos. Todos os objetos com massa exercem gravidade. Sabemos disso desde os dias de Newton. No entanto, quando Einstein surgiu em 1915 com sua teoria da relatividade geral, um contemporâneo seu chamado Karl Schwarzschild concluiu a partir dela que poderiam existir objetos tão massivos capazes de criar gravidade suficiente para que a própria luz não pudesse escapar. E mesmo se fótons de luz sem massa não pudessem sair, nada poderia. Quando você olha para uma foto de um buraco negro, você não está vendo o próprio buraco negro. Você está vendo o horizonte de eventos ao seu redor, a linha de demarcação onde a gravidade se tornou tão poderosa que a luz não pode mais sair. Não há nada além de escuridão. Agora, seu efeito no espaço é uma coisa, mas os buracos negros também afetam outro aspecto do universo, o próprio tempo. De acordo com Einstein, espaço e tempo estão inseparavelmente conectados e a massa distorce o espaço-tempo. Com o infinito ponto de massa da singularidade, o espaço-tempo é esticado de tal modo que o horizonte de eventos também marca o ponto onde o tempo para. Dentro do horizonte de eventos, espaço e tempo basicamente deixam de existir, um lugar onde não há onde ou quando. Isso produz um fenômeno interessante para um observador externo, observando a matéria cair em um buraco negro. Do ponto de vista desse observador, à medida que a matéria se aproxima do buraco negro, ela desacelera até pouco antes do horizonte de eventos, para então parar completamente. Você nunca verá a matéria cruzando o horizonte de eventos. Em vez disso, a matéria gradualmente escurecerá até que você não possa mais vê-la. Quando teorizado pela primeira vez, astrônomos e físicos não tinham certeza se os buracos negros existiam de fato. Foi apenas 40 anos depois que a primeira evidência de um buraco negro foi registrada. Em 1964, usando os satélites de raio-x recém-desenvolvidos, os cientistas notaram um objeto na constelação do Cisne que parecia estar emitindo uma grande quantidade de raio-x. Curiosamente, porém, os cientistas não conseguiram ver o objeto em si. Surpreendeu-os porque, se fosse uma estrela, deveria emitir luz visível, bem como radiação de raio-x. Os cientistas chamaram esse objeto de Cygnus X1. Em 1970, à medida que os telescópios avançavam, eles notaram que o que quer que fosse Cygnus X1, ele havia formado uma órbita binária com uma estrela em seu sistema, e isso ajudou os cientistas a calcular a sua massa. Eles descobriram que esse objeto invisível era 15 vezes mais massivo que o Sol. Como a estrela de nêutrons mais densa tinha um limite superior de 3 vezes a massa do Sol, os cientistas perceberam que este era provavelmente o primeiro buraco negro descoberto. Desde então, descobrimos muitos buracos negros. Os supermassivos parecem existir no centro das galáxias, e até conseguimos tirar fotos de algumas manchas escuras contra um anel rodopiante de matéria que as cerca e cai dentro delas, o disco de acreção de um buraco negro. É assim que os buracos negros ainda podem ser detectados através de raio-x. Embora os buracos negros não possam emitir radiação eletromagnética visível, os raios-x que vêm deles na verdade se originam de seus discos de acreção, onde a matéria em queda é aquecida a milhões de graus Celsius por meio de um imenso atrito. Buracos negros sem matéria em queda são basicamente invisíveis, sem disco de acreção brilhante para detectar. Explorar buracos negros ainda é um campo em desenvolvimento na física, e ainda há muito a aprender. Pelo que aprendemos até agora, você pode se perguntar se um buraco negro poderia deixar de ser um buraco negro, ou que cresceria para sempre até que não houvesse mais matéria ou radiação no universo. E parece que sim. No entanto, em 1974, em seu artigo intitulado Explosões de Buracos Negros, o físico Stephen Hawking postulou que realmente havia uma maneira pela qual a energia, e portanto a massa, poderia deixar um buraco negro. Mas para entender o porquê,
temos que entrar em uma teoria extremamente estranha. Precisamos examinar alguns princípios da mecânica quântica. Mas primeiro, deixe-me fazer uma pergunta difícil. O que é o nada? Imagine por um segundo um pedaço de espaço sem nada dentro dele, sem átomos, nem poeira espacial, nem mesmo radiação passando por ele. Tanto quanto podemos imaginar, um espaço em que nada existe dentro dele. Mas, mesmo onde parece haver o nada, algo fundamental existe aqui, e podemos dizer que esse é o caso quando um feixe de luz passa por ele. Se você estiver familiarizado com as propriedades da luz, saberá que a luz é na verdade ondas de carga elétrica e magnética que se propagam constantemente em linha reta. No entanto, vamos dar uma olhada na palavra onda. Uma onda no mar é a propagação de energia que se move através da água. Se você olhar para uma partícula individual de água, ela não está realmente indo a lugar algum, exceto em um círculo, e ainda assim, porque ela passa energia para os átomos próximos a ela, a energia viaja em direção à costa em um movimento constante que vai até a praia. Da mesma forma, uma onda sonora se move passando energia entre partículas do ar, com cada partícula se movendo apenas um pouquinho, tornando-se energizada e passando essa energia para a próxima partícula na linha. Mas em nosso hipotético vácuo do espaço, onde não há nada nele, onde nosso fóton de luz está viajando em ondas, você já parou para se perguntar o que exatamente permite o movimento dessas ondas? Isso sugere algo fundamental que existe mesmo no nada. Um tecido que compõe toda a própria realidade. Os físicos quânticos chamam esse algo de campo quântico. Os campos quânticos são difíceis de entender, mas são muito importantes quando se trata de entender o destino final de um buraco negro. Por muitos anos, na ciência dos buracos negros, era um fato que nada poderia se libertar uma vez passado o horizonte de eventos. Sempre foi algo dado como fato. Essas massas celestes têm tanta gravidade que a própria luz não pode escapar delas além de um certo ponto. E como Einstein estabeleceu que nada poderia se mover mais rápido que a velocidade da luz, então nada poderia superar a aceleração esmagadora devido à gravidade que um buraco negro produz. Qualquer objeto que caísse nele estava condenado a permanecer lá, perdido para o resto do universo, para todo sempre. No entanto, em 1974, Stephen Hawking apresentou uma teoria que sugeria um resultado diferente. O título do seu artigo, Explosões de Buracos Negros, foi certamente chamativo. Nele, Hawking levantou a hipótese de que os buracos negros liberariam energia lentamente ao longo do tempo, em quantidades inicialmente pequenas. Como energia e massa eram duas expressões da famosa equação de Einstein, isso inevitavelmente resultaria em uma redução na massa do buraco negro. No entanto, à medida que o buraco negro encolhesse, a taxa de liberação de energia aceleraria, ficando cada vez mais rápida, até que nos últimos momentos da vida do buraco negro, ele liberaria uma explosão de energia verdadeiramente gigantesca, antes de desaparecer completamente. Mas como essas duas coisas podem ser verdade? Se um horizonte de eventos fosse inevitável, como a radiação poderia deixá-lo e eventualmente causar uma explosão de buraco negro? A resposta é bastante estranha e baseia-se em ideias pouco intuitivas da teoria quântica, que vão completamente contra a nossa experiência do dia a dia. Mas se for verdade, espero que você esteja preparado para o fato de o universo ser muito mais estranho do que você já o imaginou. Mas para começar a entender a teoria de Hawking, precisamos entender a ideia de campos quânticos. Em nosso último vídeo, fizemos a pergunta: o que é o nada? Explicamos que a luz se move como uma onda mesmo através de um pedaço de espaço completamente vazio, o que revela que deve haver algo existindo mesmo no nada, ou então a luz não seria capaz de se mover.
Caso você não tenha visto a primeira parte dessa série, clique aqui na direita da tela ou no primeiro link na descrição desse vídeo. Mas basicamente, os cientistas chamam esse tecido fundamental da realidade de campo quântico. Na verdade, eles acreditam que existem vários campos quânticos, todos se sobrepondo e todos cobrindo cada pedaço do universo, seja passado, presente ou futuro. Cada campo quântico define um tipo particular de algo. Um campo pode definir todos os elétrons existentes, enquanto o outro pode definir os quarks que compõem um átomo. Onde nada pode ser encontrado, o campo quântico é relativamente silencioso. Pense nisso como uma corda de violão que não foi dedilhada ou um gráfico que tem o valor de 0. Mas onde quer que no tempo e no espaço a massa ou a energia possam ser encontradas, o campo quântico está ressoando naquele ponto. E quando a ressonância atinge um certo limiar ou quantidade, o universo expressa isso como, digamos, um elétron ou um fóton. É importante notar que nesta teoria, a ressonância não é apenas reagir a um pedaço de matéria, é a própria matéria em si. Um elétron nada mais é do que uma seção ressonante do campo quântico que define os elétrons. Isso é verdade para toda energia e toda a matéria também. Afinal, de acordo com Einstein, energia e matéria são dois lados da mesma moeda. Todo o universo que você vê ao seu redor está ressoando em campos quânticos. Desta forma, a teoria retrata todo o universo como uma música sendo tocada nesses campos, o que eu acho que é uma forma muito bonita de conceituar o universo. Mas por que isso importa? Por que é importante definir o universo dessa maneira? Bem, devido a uma ideia da física quântica chamada princípio da incerteza de Heisenberg, às vezes as cordas do universo começam a se dedilhar. Sem entrar profundamente nesse aspecto da física quântica, essencialmente, quando estamos olhando para objetos realmente minúsculos na escala atômica, torna-se impossível saber muito sobre eles. Por exemplo, você não pode saber a localização e a direção da viagem de um elétron ao mesmo tempo. Por ser tão pequeno, assim que você tenta descobrir a localização de um elétron, ele rebate o que você está tentando usar para medi-lo. Então, você não pode ter mais certeza de sua direção de viagem. Se você conhece sua direção, de acordo com esse princípio, não pode saber sua localização. Isso não ocorre apenas porque nossos métodos de medição não são bons o suficiente, mas por causa de algumas leis fundamentais sobre a natureza do próprio universo. De acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, você não pode saber tudo sobre as partículas em um nível subatômico. Mas quando você aplica esse princípio a campos quânticos, fica mais estranho. Os campos quânticos flutuam em todos os lugares, e pelo princípio da incerteza de Heisenberg, pares de partículas e antipartículas podem simplesmente aparecer e desaparecer do universo. O como e o porquê se complicam, mas basicamente o universo permite isso desde que eles existam apenas por um período muito curto de tempo, governado por relações de incerteza. Você pode pensar que isso não pode ser uma coisa real. A matéria não surge simplesmente. Certamente já teríamos notado. No entanto, em um experimento feito por Hendrik Casimir, foram encontradas evidências que sugerem que isso pode realmente acontecer. Casimir pegou 2 placas de metal condutor e as colocou próximas o suficiente para que apenas certos tamanhos de partículas virtuais menores pudessem surgir entre elas. Isso limitou o número de tais partículas que poderiam surgir. Mas como todos os tipos de partículas podiam surgir do lado de fora das placas, isso significava que havia uma diferença na pressão exercida nos 2 lados de cada placa. Teoricamente, a maior pressão pelo maior número de partículas virtuais do lado de fora das placas deveria empurrar as 2 placas juntas. E no teste, foi exatamente o que aconteceu. Você pode pensar que partículas que aparecem do nada parecem desafiar as leis de conservação da matéria. E você está certo. Assim, para equilibrar a balança, sempre que uma partícula virtual aparece, uma segunda partícula também surge para se juntar à primeira. Mas enquanto uma das partículas é matéria, a outra é antimatéria. Um 1 e um -1 em nosso gráfico de barras.
mantendo o denominador final em zero. O universo se mantém em um perfeito equilíbrio. Além disso, essas flutuações no campo quântico rapidamente colidem umas com as outras e se aniquilam, removendo as duas da existência novamente. Então, normalmente não precisamos nos preocupar com elas. Apenas como uma observação, existe uma teoria de que a antimatéria é simplesmente matéria que está se movendo na direção oposta ao longo do tempo. Mas esse é um nível de estranheza que não precisamos abordar aqui. A parte importante é que os campos quânticos estão constantemente ressoando e constantemente se cancelando. É por isso que, na maior parte, o espaço vazio é vazio. No entanto, o que aconteceria se você parasse de ressoar apenas alguns desses campos? E é aí que entram os buracos negros. Os buracos negros agem um pouco como colocar um polegar na corda do violão do universo. Devido aos seus horizontes de eventos, certas ressonâncias nos campos quânticos são amortecidas, enquanto outras não. Hawking imaginou esboçar uma linha no tempo em um pedaço do espaço onde nasceu um buraco negro. Ele imaginou um campo quântico que ressoava ao longo dessa linha, estendendo-se desde antes da existência do buraco negro até o futuro depois dele. Antes do nascimento do buraco negro, tudo é normal. Os campos quânticos estão todos ressoando livremente e podem se cancelar. No entanto, o surgimento do horizonte de eventos do buraco negro mudou a curvatura do espaço, e fora dele, Hawking percebeu que certos pulsos agora estavam perdendo seus números opostos. Ao olhar para a matemática, ele percebeu que nem tudo estava mais sendo cancelado depois que o buraco negro se formou. De fato, fora do horizonte de eventos, viajando para longe do buraco negro, ele encontrou ressonâncias que combinavam perfeitamente com a forma da radiação térmica voando para o espaço. A radiação é energia, e a energia não pode se formar do nada. Como o buraco negro estava criando essa radiação, o buraco negro teria que pagar o preço. Cada pedaço de radiação Hawking coincidiria assim com uma quantidade igual de energia perdida do buraco negro, o que com o tempo acabaria por reduzi-lo a nada. Se existir, a radiação Hawking é como o dinheiro que aparece espontaneamente fora de um banco, enquanto dentro do banco o dinheiro em seu cofre desaparece. Também é extremamente difícil provar, pois Hawking previu que essa radiação seria mais fria do que a radiação cósmica de fundo que preenche o universo, e teria um comprimento de onda tão longo quanto o próprio horizonte de eventos do buraco negro. Como alguns buracos negros têm horizontes de eventos do tamanho de sistemas solares, não temos como detectar esse tipo de radiação. Só realmente poderíamos observar isso uma vez que o universo inteiro ficasse frio e morto, e então não haveria mais nada para atrapalhar a medição, o que provavelmente implica no fato de nós também não estarmos mais por perto para fazer a detecção. No entanto, apesar das objeções, a matemática por trás da radiação Hawking parece ser sólida, e os cientistas recentemente tomaram medidas para explorar em laboratório. No Instituto de Tecnologia Technion de Israel, pesquisadores que estudam a radiação Hawking tiveram uma ideia para contornar a dificuldade de medir um buraco negro na vida real. Eles fizeram isso criando um análogo, um buraco negro sônico que imitaria as propriedades de um buraco negro real. Eles confiaram no fato de que o som se move muito mais devagar que a luz, então é muito mais fácil criar um meio que se move mais rápido que o som. Quando ele se move, quaisquer ondas sonoras que viajam na mesma direção dele nunca podem escapar. Curiosamente, a matemática de Hawking funcionou para esses buracos negros sônicos tão bem quanto para os baseados na gravidade, e portanto a radiação de Hawking deve ser detectada a partir dele. Depois de repetir seu experimento 97.000 vezes ao longo de 124 dias de experimentação contínua, os pesquisadores detectaram várias instâncias de radiação Hawking e viram que correspondia às previsões do modelo de Hawking de como a radiação poderia se comportar. Embora isso não prove que a radiação de Hawking seja definitivamente real para buracos negros reais também, o fato de que a matemática de Hawking funcionou para esse análogo sônico é uma forte implicação de que estamos no caminho certo. A radiação Hawking pode ser real. Então, para responder à nossa pergunta inicial,
Se você caísse em um buraco negro, poderia escapar? Provavelmente não. No entanto, se você esperar até quase o fim do universo, o buraco negro pode apenas irradiar radiação Hawking até que a massa e a energia que compõem sua existência sejam completamente removidas de dentro do horizonte de eventos, e você deixaria de estar em um estado apagado da existência. Mas isso conta como escapar de um buraco negro? Honestamente, é melhor não arriscar. Quando você está andando na praia e deixa uma pegada na areia, não há dúvida em sua mente de que foi seu pé que causou a pegada. A ordem da causalidade é bastante clara aqui, tanto que parece ridículo até mesmo precisar afirmá-la. Você fez a pegada não fez você. Mas e se isso acontecesse? Se eu lhe dissesse que na escala cosmológica, a relação fundamental entre pé e pegada pode ser um pouco mais confusa do que você imagina intuitivamente? E chocantemente, devido à natureza dos buracos negros e à radiação Hawking, há algumas evidências de que esse pode ser o caso. Mas para começar, vamos precisar olhar um princípio chamado relatividade. Não é essa relatividade, e sim a relatividade galileana. Descrita pela primeira vez por Galileu Galilei em 1632, a ideia desta forma de relatividade é que não há diferença entre estar completamente parado e mover-se a uma velocidade contínua. Imagine que há dois quartos, um em um navio e outro em terra. Ambos são à prova de som e não têm janelas. Imagine que o mar está calmo, então não há balanço. A única diferença entre os dois quartos é que um está se movendo e o outro não. Você pode dizer a diferença entre os dois por dentro? Você pode pensar que seria capaz de sentir o movimento, mas esse não é o caso. Por exemplo, neste momento, você está deslizando pelo espaço a 110.000 km/h devido ao movimento da Terra ao redor do Sol. E, no entanto, se você estiver sentado enquanto assiste a este vídeo, é provável que você diga que não está se movendo. Na verdade, Galileu percebeu que não havia teste que pudesse ser feito para diferenciar os dois cenários. Ele até descobriu que se você deixasse cair uma bola no navio, da sua perspectiva, pareceria que ela caiu diretamente, mesmo que da perspectiva de uma pessoa em terra parecesse que estava caindo na diagonal. Galileu percebeu que se você remover todos os quadros de referência, digamos, estando no espaço, não há como saber se um planeta está se movendo em sua direção ou se você está se movendo em direção a um planeta. De acordo com a relatividade, ambas são interpretações igualmente válidas. Você mesmo deve ter notado isso se alguma vez olhou pela janela de um trem no momento em que o outro trem passou de repente, ultrapassando-o rapidamente. Embora ambos os trens estejam indo para a frente, o outro está indo mais rápido que o seu, e como você não tem mais um quadro de referência para comparar o seu movimento, pode parecer que você está andando para trás. Einstein levou essa ideia adiante com o seu princípio de equivalência. Aqui ele retomou a ideia de duas salas, mas desta vez estava fazendo uma observação sobre a gravidade. Se você estivesse dentro de um quarto sem janelas, flutuando no vácuo do espaço, e alguém começasse a acelerar seu quarto na direção para cima, digamos amarrando um foguete no fundo dele, se o foguete acelerasse na velocidade certa, você teria a mesma sensação de estar em uma sala na superfície da Terra. Em outras palavras, não há como dizer a diferença entre a aceleração causada pela gravidade e a aceleração causada por um foguete, excluindo toda a vibração e ruído causados por um foguete, é claro. Ambos os princípios se baseiam na ideia de inércia, que os objetos não tendem a se mover se simplesmente forem deixados por conta própria, e não costumam parar de se mover depois de começarem. Sempre que você quiser que uma massa faça algo diferente do que está fazendo, uma nova força deve ser aplicada a ela. Caso contrário, permanecerá inerte.
Mas por que o homem na sala com o foguete se sentiria como se estivesse sob os efeitos da gravidade? Ou talvez uma pergunta melhor: por que pareceria para nós na Terra como se estivéssemos sendo acelerados para cima pelos efeitos de um foguete? A Terra não está se expandindo em todas as direções ao mesmo tempo, nos empurrando com ela, certo? Embora isso seja verdade, Einstein percebeu que os dois pareciam semelhantes porque ambos eram a mesma coisa: uma forma de aceleração. No entanto, existe outra forma de aceleração que explica melhor como a gravidade funciona do que simplesmente aplicar uma força a um objeto para empurrá-lo como um foguete. Considere este passeio de parque de diversões giratório. Se você já fez um passeio assim, conhecerá o poder de mudar de direção como uma forma de aceleração. Quando você está contra a parede do brinquedo, uma vez que ele atinge a velocidade, você sente uma força constante pressionando você contra a parede, mesmo quando o brinquedo gira a uma velocidade constante. Isso ocorre porque sua massa está tentando se mover em linha reta em cada ponto do brinquedo. Mas a curvatura do brinquedo está forçando você a alterar sua direção. A batalha entre a sua inércia tentando não mudar o que você está fazendo e a parede tentando alterar sua direção de viagem se manifesta como a força que você sente. E no que diz respeito à aceleração, não há muita diferença entre a Terra abaixo de você acelerando você para cima e você tentando acelerar para baixo. Einstein percebeu que essa forma de aceleração causada por um caminho curvo, era a melhor explicação para a gravidade. Ele surgiu com uma teoria de que a matéria e a energia causam uma deformação no espaço ao seu redor, como uma bola pode dobrar a superfície do tecido elástico em que foi colocada. Quanto maior a massa, maior a curvatura. E uma vez que o espaço fosse curvo, qualquer objeto que tentasse atravessá-lo seria desviado por essa curva. Nas palavras do físico John Wheeler, o espaço diz à matéria como se mover. A matéria diz ao espaço como se curvar. Para massas pequenas, essa curva no espaço seria muito pequena, mas em massas densas, essa curvatura poderia ficar tão grande que seria impossível para um objeto que chegasse muito perto dela escapar. Essas são as condições que encontramos perto de um buraco negro com seu horizonte de eventos. Então, voltando à nossa primeira analogia da pegada e do pé, se um buraco negro é o pé, a curvatura do espaço ao redor dele é a pegada. É interessante ver isso tudo em ação e entender como Einstein chegou a conclusões que foram quase universalmente validadas por cientistas mesmo 100 anos depois. Mas não há nada particularmente estranho sobre tudo isso até agora. Compreender os mecanismos exatos por trás de tudo isso não o torna mais estranho. O buraco negro diz ao espaço como se curvar, e uma vez que curvado, qualquer objeto que se mova perto dele é informado a como se mover. Nada aqui está fora de nossas expectativas com base em observações do dia a dia. Mas quando começamos a olhar para a radiação Hawking, algo muito estranho acontece. Cobrimos a radiação Hawking no meu último vídeo sobre buracos negros, e se você quiser uma visão mais aprofundada da teoria, você pode clicar aqui na direita da tela para conferir esse vídeo. Mas como uma rápida atualização, a radiação Hawking é uma radiação atualmente indetectável que o físico Stephen Hawking teorizou ser emitida por buracos negros devido aos princípios da incerteza quântica. Essa radiação é térmica e quase sempre tem comprimentos de onda extremamente longos. Mas a coisa mais importante a ter em mente, para os propósitos do nosso vídeo atual, é que é algo não local. Isso significa que ele não aparece no próprio buraco negro, mas aparece na área do espaço ao seu redor. Para ser claro, não me refiro além da singularidade do buraco negro, mas ainda dentro da esfera negra. De qualquer maneira, isso é difícil de definir. O espaço como o conhecemos não existe lá. Lembre-se, a bola preta que você vê aqui é simplesmente o ponto de demarcação entre a curvatura inevitável e a curvatura evitável, o horizonte de eventos.
Não me refiro nem mesmo contra o horizonte de eventos, embora às vezes seja assim que essa teoria seja retratada. As pessoas às vezes falam de duas partículas surgindo contra o horizonte de eventos, com a partícula de antimatéria dentro dela para que ela caia, enquanto a partícula normal está do lado de fora e escapa. Não é isso que está acontecendo. Em vez disso, a região do espaço em que essa radiação pode surgir é várias vezes o tamanho do horizonte de eventos, uma distância de até bilhões de quilômetros. E quando os maiores buracos negros que temos podem caber confortavelmente vários sistemas solares lado a lado dentro do seu horizonte de eventos, a ideia de que um fóton de radiação pode surgir a essa distância novamente fora do horizonte de eventos é uma loucura. E isso acontece mesmo em um lugar onde não há literalmente nada lá. Em suma, não é tanto que a radiação de Hawking esteja vindo diretamente do buraco negro. Em vez disso, está surgindo a partir da curvatura do espaço que o buraco negro está criando, e pode acontecer bem longe do próprio buraco negro. Mas se isso for verdade, então as coisas funcionam completamente opostas ao que poderíamos esperar, como você verá em um momento. Considere o que acontece nesta ordem. À medida que a energia deixa a curvatura do espaço, a curvatura diminui devido a algo conhecido como conservação de energia. E à medida que essa redução da curvatura acontece, o buraco negro encolhe. E isso é loucura. É como se a pegada ficasse menor e assim o pé encolhesse de acordo. Parece algo muito errado. As coisas não podem funcionar assim. E, no entanto, Einstein deu a entender que tal coisa poderia realmente ser possível. Em uma de suas equações, ele afirmou que a curvatura do espaço-tempo era proporcional à massa-energia de um objeto. Mas proporcional não é causal. Não há pressuposição de que um cause o outro nessa relação. Estamos confortáveis com a ideia de mudar a massa e assim mudar a curvatura. Mas funciona tão bem se você for para o outro lado e mudar a curvatura para mudar a massa. Se isso for verdade, então sugere um universo onde a massa é simplesmente uma projeção causada pela curvatura do espaço. Quando você ilumina um objeto, digamos a sua mão, e ele faz uma sombra na parede, a sombra é uma projeção causada pela existência de sua mão interagindo com a luz. Normalmente, nesta analogia, você pode ser perdoado por acreditar que somos a mão. É a nossa massa que cria a curvatura do espaço ao nosso redor. E, no entanto, sabemos realmente que não funciona ao contrário? Somos apenas projeções, sombras na parede do universo sendo trazidas à vida por algo muito mais fundamental acontecendo na curvatura do espaço-tempo? E, no entanto, estamos andando por aí pensando que somos a coisa real? Não sabemos de verdade. Dado que tudo o que conhecemos é a nossa realidade, seria difícil ser capaz de dizer a diferença entre os dois cenários. Mas se a relatividade nos ensinou alguma coisa, é que se não há como diferenciar duas situações, não podemos descartar completamente que estamos em uma situação e não na outra. Ou isso, ou os dois podem estar mais ligados do que pensávamos. Isso tudo é apenas uma teoria. Não há provas concretas de que a radiação Hawking seja uma coisa real, embora tenha havido alguns experimentos que sugerem que pode ser uma realidade. Isso é apenas algo interessante para se pensar. E mesmo que se prove que a realidade é uma projeção, isso não afetará muito o nosso dia a dia. Ainda vamos pensar e sentir, e isso é motivo mais do que suficiente para continuarmos fazendo o que fazemos. Mas é um exemplo de como, quando começamos a examinar os blocos de construção fundamentais da realidade, explorando os estranhos efeitos de deformação dos buracos negros, isso pode nos levar a desafiar suposições sobre a nossa própria natureza. Afinal, quando fazemos a pergunta, sou real? E a resposta é, talvez, pode ser o início de uma crise existencial.
Buracos negros são os objetos mais densos que existem, com uma força de gravidade tão poderosa que nem mesmo a luz consegue escapar. Como tal, não é nenhuma surpresa encontrar os maiores buracos negros no centro das galáxias, que foram alimentados por matéria através de bilhões de anos, aumentando continuamente a sua massa. O maior desses buracos negros supermassivos pode ter bilhões de vezes a massa do nosso Sol. No entanto, aqui há algo que talvez possa te surpreender. Você sabia que alguns dos buracos negros mais massivos que conhecemos são, na verdade, também os mais jovens? Quando olhamos para galáxias distantes, também estamos olhando para trás no tempo, e as galáxias, a bilhões de anos-luz de distância, geralmente têm os maiores buracos negros. Se o universo tem apenas 13,8 bilhões de anos de idade, e a luz leva bilhões de anos para chegar até nós, isso significa que a galáxia que estamos observando pode ter apenas alguns bilhões de anos de idade em nossa perspectiva, o que é muito jovem para uma galáxia. Então, por uma lógica, deveriam os buracos negros mais antigos serem mais massivos, visto que tiveram muito tempo extra para consumir matéria caindo neles? Então, o que está acontecendo? O maior buraco negro supermassivo que conhecemos é TOM 618, com uma massa incrível de 66 bilhões de massas solares. Por si só, é comparável em massa a toda a nossa galáxia Via Láctea. No entanto, TOM 618 está excepcionalmente distante de nós, e a sua luz leva 10,8 bilhões de anos para chegar até aqui, o que significa que o estamos observando como era há 10,8 bilhões de anos. Ou seja, sua idade máxima seria de 2,8 bilhões de anos. Em comparação, nossa galáxia Via Láctea tem aproximadamente 13,6 bilhões de anos, mas o buraco negro supermassivo encontrado no centro, chamado de Sagitário A estrela, tem apenas 4 milhões de massas solares. O buraco negro supermassivo da galáxia de Andrômeda, embora maior, ainda tem apenas 200 milhões de massas solares. Um dos grandes fatores a considerar aqui é a dificuldade em detectar e medir buracos negros. Este ainda é um campo de pesquisa realmente novo, já que a tecnologia apenas nos permitiu começar a observar buracos negros nas últimas décadas. Mesmo assim, muitas vezes só podemos observar a área ao redor deles, pelo menos até o surgimento do Event Horizon Telescope. Mas mesmo sendo uma iniciativa combinada de vários telescópios, leva muito tempo para obter imagens de apenas um buraco negro. Então, o nosso conhecimento geral sobre buracos negros ainda é bastante limitado. Na realidade, a maioria dos buracos negros distantes que conhecemos só podem ser vistos porque são quasares. TOM 618 é um quasar. A matéria está fluindo para o disco de acreção no buraco negro a uma taxa incrível e, por causa disso, explodiu em um quasar. Os quasares só podem ser sustentados enquanto a matéria cair neles. Caso contrário, eles voltam a ser buracos negros. É difícil compreender totalmente a física do disco de acreção, mas acredita-se que o atrito aqui é tão grande que o disco de acreção de um quasar sozinho pode produzir milhares de vezes mais luz do que galáxias inteiras combinadas. TOM 618 produz tanta luz quanto 140 trilhões de sóis, ofuscando completamente a galáxia em que reside, a tal ponto que não podemos nem mesmo vê-la de nossa perspectiva. No entanto, como os quasares são os objetos mais brilhantes que existem, eles podem ser vistos de muito longe. Portanto, uma razão para os maiores buracos negros estarem distantes é algo conhecido como viés de Malmquist. É aqui que objetos mais brilhantes, mais distantes, parecem mais abundantes, quando, na realidade, simplesmente não podemos ver os objetos mais escuros a essa distância, o que implica que pode haver um argumento de que os maiores buracos negros supermassivos estão realmente distribuídos de maneira bastante uniforme por todo o universo. Se uma galáxia tem um buraco negro muito grande, mas não é um quasar, isso significa que não veremos depois de uma certa distância, porque uma galáxia é muito mais escura do que um quasar. Outra razão pela qual não vemos os maiores buracos negros perto de nós é devido à própria natureza do universo logo após o Big Bang.
Como você deve saber, o universo está sempre se expandindo, e durante o início do universo, a matéria estava muito mais próxima. Quasares eram mais comuns naquela época porque eles precisavam de quantidades extremas de matéria caindo neles para emitir luz, e havia muito mais gás durante os primeiros estágios do universo. Não apenas o universo se expandiu, mas com o tempo o gás foi convertido em estrelas. Alguns dos maiores tipos de estrelas eventualmente se transformam em estrelas de nêutrons e buracos negros, o que significa que nunca podem ser reciclados de volta para o gás. Menos gás disponível significa que menos gás cairá em um buraco negro supermassivo. Uma das teorias para o destino do universo é, na verdade, baseada nisso, chamada de grande congelamento, onde depois de alguns trilhões de anos, todo o gás do universo é eventualmente convertido em buracos negros. Mesmo agora, vemos algumas galáxias onde o seu gás foi completamente usado, o que significa que nenhuma nova estrela pode se formar. Elas são chamadas de galáxias elípticas. Galáxias espirais ainda têm estruturas de gás e poeira e, portanto, ainda podem produzir novas estrelas. É interessante que a maioria dos maiores buracos negros supermassivos parecem estar em galáxias elípticas, onde não há gás restante. O gás precisa perder momento angular para cair no buraco negro supermassivo central da galáxia. E se isso aconteceu, então o buraco negro supermassivo provavelmente será muito maior por causa de toda a matéria em queda. Com galáxias elípticas, isso já aconteceu, enquanto com galáxias espirais, isso não aconteceu na mesma medida. Um desses gatilhos para a perda de momento angular de gás poderia ser a influência gravitacional de galáxias próximas ou mesmo colisões com outras galáxias. Além disso, há menos gás disponível no universo agora do que havia durante o início do universo. Então, o crescimento do buraco negro provavelmente ocorreu rapidamente naquela época, mas desacelerou agora. Pode ser por essa razão que não vemos quasares a 500 milhões de anos-luz de nós. À medida que o universo envelhece e as coisas se tornam menos caóticas e mais espalhadas, o número de quasares ativos diminui. Ou seja, os únicos quasares que vemos, alguns dos quais são os maiores buracos negros que conhecemos, são os que aconteceram há muito tempo. Então, por que os maiores buracos negros supermassivos costumam ser os mais jovens? Bem, embora possa parecer assim, pode não ser realmente o caso. Podemos medir quasares brilhantes distantes simplesmente porque podemos vê-los. Buracos negros mais antigos e próximos também podem ser grandes, mas por causa do viés de Malmquist, não os encontramos ainda. Conforme os estudos continuam e a tecnologia melhora, teremos uma imagem muito mais completa do universo ao nosso redor. Nos episódios anteriores eu comentei sobre a formação de buracos negros, incluindo aspectos sobre seus horizontes de eventos, como eles são criados e como eles podem terminar. Mas para entender como um buraco negro ignora as limitações usuais de viagens mais rápidas que a luz, e o faz de uma maneira que você pode se beneficiar sem ter que entrar no horizonte de eventos de um buraco negro, e como ele produz energia quase ilimitada ao mesmo tempo, teremos de entender mais sobre as características dos buracos negros do que já cobrimos até agora. Então, uma rápida recapitulação. O que é um buraco negro? Em sua forma mais simples, no espaço, um buraco negro é um objeto tão massivo e tão denso que a gravidade que cria é muito poderosa para que qualquer coisa escape dele. Estamos familiarizados com a zona esférica negra e cônica que circunda um buraco negro. Este é o horizonte de eventos do buraco negro. Essa esfera é o ponto de demarcação entre a gravidade evitável e a gravidade inevitável. Como a atração gravitacional aumenta à medida que você se aproxima de um buraco negro, uma vez que você ultrapassa o horizonte de eventos, nada, nem mesmo a luz, pode viajar rápido o suficiente para fugir dele. Além disso, porém, é realmente muito difícil dizer algo sobre as características de um buraco negro. Precisamente por causa do horizonte de eventos, não podemos ver como é seu interior.
Na verdade, há apenas 3 coisas que podemos dizer sobre buracos negros com algum grau de certeza. Eles têm massa, eles têm carga e eles têm momento angular. Você pode se perguntar como sabemos essas coisas sobre buracos negros, já que nenhuma luz pode deixá-los para contar a história. A chave para essas 3 características é que todas as 3 representam aspectos do buraco negro que podem ser sentidos fora de seu horizonte de eventos. A carga, por exemplo, funciona da mesma maneira em torno de um buraco negro como em qualquer outro objeto carregado. Ou seja, se um buraco negro estiver carregado, ele atrairá objetos que têm uma carga diferente e repelirá objetos que compartilham a mesma carga. Pense nisso como um ímã gigante, empurrando e puxando o universo ao seu redor. Os cientistas podem rastrear objetos que se aproximam de um buraco negro e, ao ver a rapidez com que certos objetos conhecidos por terem uma carga se movem em direção a ele, os cientistas podem prever a carga do próprio buraco negro. Outro aspecto é a massa. A massa de um buraco negro também pode ser sentida fora da esfera de seu horizonte de eventos. Na verdade, em primeiro lugar, é o principal criador do horizonte de eventos. Isso ocorre porque a massa cria gravidade e o faz de maneira bastante linear de acordo com os mesmos princípios que você pode encontrar na lei de Gauss, um teorema sobre eletromagnetismo, embora com um análogo gravitacional. Portanto, também é possível calcular a massa de um objeto vendo a que distância os objetos estão antes de começarem a acelerar em direção a ele e com que rapidez eles aceleram. Embora, obviamente, você precise levar em consideração a carga ao mesmo tempo, ou seus resultados podem ser distorcidos. Finalmente, momento angular, ou spin. É possível detectar a rotação de um objeto de grande massa e vamos mergulhar no como fazemos isso daqui a pouco. Por agora, vamos apenas aceitá-lo como dado e reconhecer que os buracos negros são certamente objetos de massa muito alta. Existem vários tamanhos de buracos negros. Os menores, conhecidos como mini buracos negros, têm uma massa comparável ao da nossa Lua, ou 7,35 vezes 10 elevado à potência de 22 kg. Eles encaixam tudo em um espaço de apenas 0,2 milímetros de diâmetro, o que é incrível. E isso realmente dá uma noção de quão denso um buraco negro pode ser? Algo mais fino em tamanho do que um fio de cabelo humano, acumulando a massa da Lua. E esses são apenas os menores. Os buracos negros estelares têm uma massa igual a 10 vezes o nosso Sol e um diâmetro igual a 60 km. Buracos negros intermediários têm a massa de 1000 sóis e cabem tudo isso em um diâmetro de 2000 km, que ainda é muito menor que o planeta Terra. Mas são os buracos negros supermassivos que realmente nos deixam perplexos, com massas entre 100 mil e 10 bilhões de vezes a massa do Sol, e tamanhos variando de 0,001 a 400 unidades astronômicas. Uma unidade astronômica sendo a distância da Terra ao Sol. Mas além desses 3 recursos, em teoria, não há outras diferenças entre eles. Se você colocar 2 buracos negros na mesma sala e garantir que eles tenham a mesma massa, carga e rotação, será impossível diferenciá-los. No entanto, esses 3 recursos são suficientes para ter alguns efeitos interessantes na área do espaço fora de um buraco negro. Viajar dentro de um buraco negro é impossível. Espaço e tempo se quebram além do horizonte de eventos. Mas achamos que sabemos algumas coisas que devem existir dentro de um buraco negro. Pulsando no coração de um buraco negro, acredita-se que esteja a singularidade. Na verdade, esse é o buraco negro. Quando estávamos discutindo diâmetros anteriormente, era apenas o diâmetro do horizonte de eventos. Novamente, não temos certeza de como um buraco negro realmente se parece, porque a luz nunca pode escapar dele. Em um espaço infinitamente pequeno, há um ponto em que toda a massa do buraco negro é compactada para que seja infinitamente densa.
Para os modelos mais simples de buracos negros, aqueles que não giram, este é um único ponto. Em um buraco negro em rotação, isso é mais como um pequeno anel giratório, caso contrário seria difícil definir o giro para um ponto que não tem volume. Nossa física atual fica muito estranha em torno de um buraco negro. Se os caminhos ideais forem percorridos em torno desse ponto, torna-se matematicamente possível fazer algumas coisas muito estranhas, como encontrar o seu próprio passado. Isso tem algumas implicações perturbadoras para a causalidade, e entra em paradoxos de viagem no tempo, como o paradoxo do avô. De modo que provavelmente só mostra com certeza que nossas ideias sobre singularidades ainda não estão certas. Como a singularidade é tão pequena, será necessária a fusão bem-sucedida da teoria quântica e da teoria da relatividade geral para explicar adequadamente o que está acontecendo dentro de um buraco negro, e ainda não conseguimos fazer isso. Podemos um dia descobrir que as singularidades não existem no interior dos buracos negros, mas esta é a extensão do nosso conhecimento até agora. Bem, o que quer que esteja dentro de um buraco negro, ele aciona nosso motor mais rápido que a luz, porque, como a maioria dos objetos no universo, ele gira. E gira muito. À medida que viajamos para fora do centro do buraco negro, passamos pelo horizonte de eventos com pouco alarde. Na verdade, o horizonte de eventos não pode ser detectado localmente. Embora uma pessoa fora do buraco negro possa assistir você desacelerar até uma parada completa enquanto você viaja por ele. De sua perspectiva, pode parecer que o tempo está fluindo normalmente. Normalmente, isto é, até que um universo fora do buraco negro siga seu curso em um instante, porque o tempo fora do buraco negro está viajando tão rápido em comparação com você. Essa é a essência da relatividade, e falamos mais sobre isso em outro dos meus vídeos, que você pode ver clicando aqui na direita da tela. Na verdade, a única evidência que você pode ter de que ultrapassou o horizonte de eventos é por causa de algo que existe fora dele, a esfera de fótons. Em uma zona fora do horizonte de eventos, existe um ponto no espaço onde, se um fóton entrar no ângulo certo, ele entrará em uma órbita perfeita ao redor do buraco negro da mesma forma que a Lua orbita perfeitamente a Terra. Essa zona infinitesimalmente fina é conhecida como esfera de fótons, e dado o número de fótons que passaram por buracos negros em todos os milhões de anos em que existiram, provavelmente está cheia de fótons. É bem provável que você seja instantaneamente frito ao passar por esse ponto. No entanto, é fora daqui que encontramos a zona que nos interessa, a ergosfera. Esta é a zona ao redor de um buraco negro onde podemos detectar sua rotação com mais facilidade. E isso ocorre porque nesta zona é impossível não nos movermos. A massa afeta o espaço. Vemos isso no efeito curvo da gravidade na viagem de objetos por essa região do espaço. No entanto, pode ser mais preciso dizer que a massa arrasta no espaço ao seu redor. À medida que se move pelo espaço, traz um pouco desse espaço para o passeio. E quando um objeto tão massivo quanto um buraco negro gira, há um efeito conhecido como arrasto de referenciais. Para simplificar, a realidade ao redor do buraco negro começa a girar em um redemoinho que não pode ser combatido. Muito parecido com um redemoinho real, qualquer coisa presa na ergosfera é girada em torno do buraco negro, porque o arrasto de referenciais em que se encontra está sendo puxado. Mais ou menos como nos movemos quando estamos em uma esteira rolante. Quanto maior a rotação do objeto massivo, mais rápido isso acontece. E na ergosfera isso pode ocorrer a uma velocidade tão rápida que no horizonte de eventos o espaço está se movendo mais rápido que a velocidade da luz. Você precisaria viajar mais rápido que a velocidade da luz na direção oposta apenas para ficar em uma parada relativa do ponto de vista de um observador lateral. O que, claro, você não pode fazer. Isso não é contra as leis da física? Einstein não disse que nada pode viajar mais rápido do que a velocidade da luz? A resposta é sim,
Mas os buracos negros encontraram uma brecha interessante. Esta regra só se aplica localmente. Onde você está, em seu arrasto de referenciais, nada pode ir mais rápido que a velocidade da luz. Mas, graças à relatividade, é possível que os arrastos de referenciais se afastem um do outro tão rápido que os objetos neles pareçam estar quebrando essa barreira de luz do seu ponto de vista. Mas se você se aproximasse deles e entrasse em seu arrasto de referenciais, eles pareceriam desacelerar e começariam a obedecer às leis da física novamente. É um efeito muito estranho, mas arrasto de referenciais é uma coisa real. É medindo o arrasto de referenciais que os cientistas podem aprender a rotação de um buraco negro. No entanto, de acordo com um homem chamado Roger Penrose, pode até haver uma maneira de explorá-lo. Se você enviasse um foguete para esta seção da ergosfera, o foguete seria acelerado devido à captura no redemoinho da realidade. Depois de ganhar velocidade suficiente, ele poderia disparar o propulsor em tal direção a se empurrar para fora do redemoinho novamente, mas agora viajando a uma velocidade muito mais rápida. Esse método, chamado de processo Penrose, poderia hipoteticamente render energia igual a cerca de 20% da massa do seu foguete. Isso pode não parecer muito, mas lembre-se, de acordo com a equação de Einstein, seus 20% de massa produziriam energia igual a si mesmo multiplicado por 299.792.458 ao quadrado. E isso é muita energia. Então, para aproveitar essa energia cinética colossal, tudo o que você precisa fazer é viajar para o buraco negro mais próximo, que fica a cerca de 3.000 anos-luz de nós, e entrar em sua ergosfera com um foguete capaz de sobreviver às intensas forças gravitacionais de lá. Idealmente, você precisaria encontrar um que não estivesse cercado por um disco de acreção, porque eles atingem temperaturas de milhões de graus Celsius, pois são girados a velocidades próximas da luz e derretem de sólidos a gás e plasma. Mas você entendeu a ideia. Moleza. Ok, talvez isso seja um pouco impraticável para nós. Mas as implicações para viagens mais rápidas que a luz, que os buracos negros demonstram por meio do arrasto de referenciais, podem nos oferecer a chave para um dia vencer a barreira da luz de verdade. Não indo mais rápido do que a luz, mas de alguma forma convencendo o arrasto de referenciais em que estamos a viajar nessas velocidades mais rápidas, assim como eles fazem em torno de um buraco negro. Mas, claro, se isso exigir a energia de um buraco negro para ser realizado, podemos estar sem sorte por enquanto. Mas é um vislumbre incrível do que é possível, e os cientistas já estão analisando o poder dos arrastos de referenciais para viagens futuras. Mas talvez isso seja um assunto para um próximo vídeo. De qualquer forma, tudo isso apenas destaca mais uma vez como nosso universo realmente é muito diferente do que poderíamos ter imaginado. Até agora, se você assistiu aos outros vídeos desta série, está familiarizado com a ideia de buracos negros. Eles são objetos incrivelmente densos, que têm tanta massa em uma área tão pequena que a curvatura do espaço se tornou infinita. Isso significa que nenhum objeto pode escapar de um buraco negro uma vez que ele passe da zona de demarcação conhecida como horizonte de eventos. Nem mesmo a luz pode se mover rápido o suficiente para superar a aceleração causada pela incrível gravidade desses objetos. Então não deveria ser incrivelmente fácil cair em um objeto desses? Como um escorregador que fica cada vez mais íngreme à medida que avança, você pode esperar acelerar cada vez mais quanto mais se aproxima do centro de um buraco negro. No entanto, embora isso esteja certo, também está errado. Você acelera tanto que sua velocidade começará a se aproximar da velocidade da luz. No entanto, em quase todas as circunstâncias, você não se aproximará do centro de um buraco negro. E não estou falando sobre alguma estranha característica do tempo ou da relatividade, mas de algo que será observável de qualquer quadro de referência que você esteja assistindo. Confuso?
Não se preocupe, vou explicar através de exemplos do mundo real e cotidiano o que é algo chamado disco de acreção. Os buracos negros são, em sua essência, muito simples. Em algo conhecido como Teorema da Calvície, se diz que os buracos negros são desprovidos de quase qualquer característica, assim como uma cabeça sem cabelos. As características de um buraco negro geralmente são bastante simples também. Eles têm carga, massa e rotação, e é isso. Discutimos a maioria deles no meu último vídeo dessa série, que você pode conferir clicando aqui na direita da tela. Como tal, os discos de acreção não são realmente uma parte necessária dos buracos negros. Buracos negros podem existir muito bem sem esses discos, estando lá na escuridão total, praticamente invisíveis no espaço. No entanto, quando a massa, como por exemplo uma estrela azarada, se aproxima demais da atração gravitacional de um buraco negro, ela pode ser dilacerada pelas vastas forças em ação e atraída em direção ao centro do buraco negro. Curiosamente, porém, a matéria não cai imediatamente no horizonte de eventos do buraco negro. Em vez disso, a matéria geralmente se aglutina em uma espécie de anel plano que orbita em torno do buraco negro, fora do horizonte de eventos. Embora eventualmente a matéria consiga ser absorvida, esse processo pode levar muito tempo. Alguns discos de acreção levam de 100 anos a até 1 bilhão de anos para serem completamente absorvidos. Então, o que está acontecendo aqui? Por que a matéria não entra simplesmente no buraco negro? A resposta é que se depara com um princípio surpreendente da física conhecido como conservação do momento. Descrita pela primeira vez pelo matemático John Wallis em 1670 e depois iniciada por seu contemporâneo Isaac Newton cerca de uma década depois, a ideia é assim. Se você tiver um grupo de objetos, o movimento desses objetos, também conhecido como momentum, coletivamente deve sempre permanecer o mesmo. Se uma partícula com momentum colidir com a partícula que está parada e ambas se afastarem, a quantidade de movimento total para as duas partículas deve ser igual à quantidade da primeira partícula por conta própria. Nenhum momentum pode ser perdido. Se você tiver um foguete em uma plataforma de lançamento com zero momentum, ele só pode se dar momentum disparando um propelente na direção oposta. Depois de somar a quantidade de momentum transmitida ao ar pelo propelente direcionado para baixo e a quantidade de momentum dado pelo foguete direcionado para cima, o momentum ascendente e o momentum descendente são iguais, resultando no mesmo zero momentum que tínhamos no começo. Isso fica um pouco fora das nossas expectativas. Afinal, nós humanos muitas vezes paramos e começamos a andar, aparentemente sem obedecer esse princípio. No entanto, se você avaliar todas as partículas envolvidas, esse princípio sempre será mantido. Seria muito difícil se mover para qualquer lugar sem um piso para empurrar. O momentum transmitido ao chão deve ser igual à quantidade de momentum transmitido a você, mas na direção oposta. Você simplesmente não percebe porque o chão é muito maior. A quantidade de momentum que você coloca no chão não o faz mudar de posição de um modo perceptível. Mas o que isso tem a ver com cair em um buraco negro? Bem, considere esse próximo exemplo, desta vez relacionado ao momento angular. Imagine uma bailarina que tem os braços estendidos e está girando em um único ponto. As partículas em suas mãos têm momentum. Eles estão se movendo a uma certa distância em um determinado período de tempo. No entanto, quando a bailarina coloca os braços perto do corpo, o que acontece? De repente, ela começa a girar muito mais rápido. Este é um exemplo clássico de momentum que tenta ser conservado. Veja bem, o momentum nas mãos ainda está tentando viajar na mesma velocidade em que estava viajando anteriormente. No entanto, de repente, porque estão mais perto do corpo, agora percorrem uma distância muito menor, mas na mesma velocidade. Efetivamente, tem muito menos distância para percorrer e completar uma revolução, e como resultado, completa essa revolução muito mais rápido. Isso faz com que a bailarina gire mais rápido quando coloca as mãos para dentro e mais devagar quando estica as mãos. Agora, imagine isso em uma escala cósmica. Na maioria dos cenários, a matéria não cai em uma linha perfeitamente reta em direção a um buraco negro.
quase sempre errará um pouco e começará a espiralar em direção ao centro, pois é capturada pela gravidade do buraco negro. E agora tem momento angular. À medida que se aproxima do centro do buraco negro, começa a acelerar, movendo-se na mesma velocidade e em uma órbita cada vez menor, ganhando mais e mais rotação angular à medida que cai pela gravidade, assim como a bailarina. E para cair um pouco mais, basta girar um pouco mais rápido. No entanto, ao contrário da bailarina, essa matéria em queda tem a velocidade da luz para enfrentar. Nada no universo pode viajar mais rápido que a velocidade da luz. Esta é uma lei descoberta por Einstein. Então o que acontece com nossa matéria giratória à medida que ela cai mais e mais no buraco negro? Devido às grandes forças e curvatura envolvidas, ela eventualmente chega a um ponto em que não pode ir mais rápido. A própria velocidade da luz é um obstáculo. E como não pode girar mais rápido, não pode cair mais no buraco negro. E isso tem vários efeitos. Para começar, como você pode imaginar, cria atrito. Toda essa matéria, girando a velocidades tão alucinantes na borda do horizonte de eventos, começa a se chocar. E quando isso acontece perto da velocidade da luz, as coisas ficam muito quentes. A matéria no disco de acreção de um buraco negro pode atingir temperaturas de até 10 milhões de Kelvin. Isso é suficiente para derreter qualquer coisa em um plasma quente. Todas essas colisões constantes atingem os átomos envolvidos, fazendo com que eles liberem mais e mais dessa energia. E isso reduz a sua massa. Entre 10 e 40% da massa de um átomo é emitida desse modo na forma de energia, que se irradia por todo o universo. Para efeito de comparação, a fusão nuclear, o processo que ocorre no Sol, converte apenas cerca de 0,7% da massa em energia. Agora pense um pouco sobre isso. Considere o quão brilhante nosso Sol é, convertendo apenas 0,7% de sua massa. Então, o quão brilhante pode ser um disco de acreção de um buraco negro? Os mais brilhantes desses discos são conhecidos como quasares e podem atingir um brilho que excede 1000 vezes o brilho total de todas as estrelas da galáxia Via Láctea, combinadas. A boa notícia é que, além disso, parte desse momento começa a ser espalhado com a energia que parte. Mas é espalhado ao transmiti-lo a matéria mais para fora do disco de acreção, à medida que partículas em movimento mais rápido batem em partículas mais lentas que se movem logo acima delas, dando-lhes um empurrão extra e desacelerando as partículas inferiores. Dessa forma, a matéria começa a perder seu momento angular e começa a finalmente cair no próprio buraco negro. E mais desse momentum pode ser espalhado através de uma das características mais marcantes de quasares e buracos negros: os seus jatos. Não entendemos tudo sobre esses jatos, como eles se formam e do que são compostos, e apenas uma pequena fração dos buracos negros com discos de acreção os possuem. Mas as teorias atuais sugerem que eles são causados por forças magnéticas que são criadas pelo disco de acreção giratório, ou mesmo pelo poder rotacional do próprio buraco negro, que extrai material do disco de acreção e o lança no espaço. É provável que, à medida que o disco de acreção gira, campos magnéticos se formem de acordo com a lei de Ampère, devido a todas aquelas partículas eletricamente carregadas em movimento. O poder e a forma desses campos são tais que há apenas um canal estreito nos polos norte e sul do buraco negro para que as partículas escapem. E esses campos magnéticos podem funcionar de maneira semelhante ao disparo de uma espingarda, canalizando partículas por um cano estreito. Partículas que se movem em velocidades quase relativísticas têm apenas uma direção em que podem ir, embora ainda não saibamos o porquê elas vão. Talvez eles sejam como um vapor de uma chaleira, disparado pela única lacuna que existe diante dessa incrível gravidade e pressão térmica. E quando esses jatos se espalham, eles vão bem longe. Jatos relativísticos viajam mais longe do que as galáxias de onde se originam, e geralmente têm milhões, se não bilhões de anos-luz de comprimento. Um jato com esse nome atraente tem seus raios-x atingindo a Terra a 12,7 bilhões de anos-luz de distância, embora fracamente.
E isso é porque a radiação produzida por esses jatos é muito focada em uma direção. Em um efeito conhecido como feixe relativístico, quando o feixe está apontado para longe de nós, é muito mais difícil de ver. Tomemos, por exemplo, a agora famosa galáxia M87. Aqui, muito claramente, um jato relativístico é detectado pelo Hubble. Este é o jato que vem em nossa direção. É muito provável que haja outro jato, mas não podemos vê-lo porque está indo na outra direção. Vale a pena notar que essa energia não vem diretamente do buraco negro. Nada pode escapar de um buraco negro. Em vez disso, a matéria e a radiação vêm do disco de acreção ao redor do buraco negro. E mais uma vez, muito sobre esses jatos ainda é teórico. Podemos vê-los até observá-los se movendo ao longo do tempo, mas não os entendemos completamente ou o que os causa. Nossa compreensão dos discos de acreção não explica totalmente como a conservação de momento é mantida. Ainda há algum mistério sobre para onde vai todo o momento. Mas o poder absoluto em jogo é inegável. Einstein poderia estar errado. Talvez seja possível cair em um buraco negro. Mas quando alguns buracos negros estão disparando material para longe deles em velocidades quase relativísticas para distâncias que abrangem galáxias, bem, é evidentemente possível não cair neles também. E uma vez considerada a força da matéria aquecida a milhões de graus, empurrando você enquanto tentam perder seu próprio momentum, talvez você não gostaria de chegar muito perto de um buraco negro de qualquer maneira. Você sabia que enquanto assiste a esse vídeo, há muitas coisas acontecendo nos bastidores do seu dispositivo de internet que você pode nem estar sabendo? Um dos mais assustadores, na minha opinião, são os anúncios de malware. Alguns anúncios maliciosos se disfarçam como anúncios simples, e uma vez que você clica e os carrega, seu computador ou celular envia as informações do seu dispositivo para alguém mal intencionado, como seu endereço IP, seus dados pessoais e fotos, dados de navegador de internet, sistema operacional e muito mais. Alguns nem precisam que você clique. Com essas informações, a parte mal intencionada pode enviar de volta o malware escolhido automaticamente e adequado ao seu dispositivo. A solução? Manter seu sistema atualizado ajuda, mas principalmente você precisa de uma maneira de bloquear esses anúncios. E o recurso Proteção contra Ameaças do NordVPN faz exatamente isso, além de muito mais. É muito fácil de usar. Com apenas um clique você já estará protegido. E com apenas uma conta você pode incluir até 6 dispositivos. E claro, como é um serviço de VPN, você pode ter acesso a conteúdos exclusivos em plataformas de streaming de vídeo, como se estivesse em outro país. E para vocês que são inscritos aqui do Astrum Brasil, aqui uma oferta exclusiva da NordVPN com um grande desconto para o plano de 2 anos, acessando nordvpn.com/astrumbrasil no primeiro link na descrição desse vídeo ou clicando aqui na direita da tela. Além de ajudar o Astrum Brasil, você terá 30 dias grátis para testar todas as funcionalidades NordVPN. Recomendo muito conferir. Já pensou em ajudar na produção dos vídeos do Astrum Brasil? Ou então fazer parte de uma comunidade muito especial da astronomia? Então conheça nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de você ajudar financeiramente o Astrum Brasil, também terá acesso a conteúdos exclusivos, como acesso antecipado aos vídeos do canal e lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.